Eu comecei pela licenciatura em Línguas Aplicadas, no ano de 2008. Tinha também já feito no ensino secundário um curso só de línguas. Escolhi esta licenciatura em Línguas Aplicadas, foi a primeira escolha em relação a outros cursos como a LLE, porque tinha tradução e línguas. Fiz os 3 anos de licenciatura e logo a seguir inscrevi-me no mestrado, porque achei que era a opção ideal para quem tinha acabado de sair de um curso de Línguas Aplicadas. Continuar no mestrado em Tradução e Comunicação Multilingue era a escolha certa para continuar com as línguas e a tradução. Quais foram as principais dificuldades com que te deparaste enquanto aluno deste mestrado? Logo a primeira dificuldade foi a dificuldade dos trabalhos em si. Eram trabalhos muito mais complexos, os projetos de tradução eram muito mais complexos, exigiam muito mais trabalho, mas as próprias equipas exigiam muito mais trabalho, muita mais organização para que o projeto fosse concluído com a qualidade necessária e também dentro do tempo especificado. Em relação às línguas, também houve uma maior dificuldade, porque quer o nível de alemão, quer o nível de inglês, foram as línguas que eu escolhi, eram níveis muito mais puxados e obrigavam muito mais trabalho. E interpretação também foi uma dificuldade, porque era uma cadeira muito exigente. De acordo com a tua experiência, como descreverias a relação alunos-professores durante estes 2 anos? Penso que no mestrado há uma maior aproximação entre o aluno e o professor. Enquanto na licenciatura os professores são mais frios para com os alunos, não há uma aproximação tão grande, no mestrado isso não acontece. Eu penso que o professor é como se descesse um pouco de nível e o aluno subisse um pouco de nível. Dá, por exemplo, para ter conversas com os professores normais, sem ser nas aulas, sobre vários assuntos, e a opinião do aluno é mais tida em conta do que na licenciatura. Na licenciatura às vezes temos a nossa opinião e o professor não se interessa, mas no mestrado isso não acontece. Portanto, há uma maior relação uma maior proximidade entre o professor e o aluno. Já fizeste Erasmus? Eu estive a estudar no estrangeiro, mas não era dentro do programa Erasmus, portanto, não era oficialmente Erasmus, mas estive a estudar no estrangeiro. Para onde e quando? Como foi essa experiência? Eu estive na Rússia, não foi muito tempo, foi cerca de mês e meio, 2 meses que estive lá. Foi um protocolo entre a Universidade do Minho e a Universidade de Linguística de Moscou. Foi uma ótima experiência, deu para perceber como é que funciona outra cultura, ainda para mais uma tão diferente da nossa, como é a cultura russa. Foi uma experiência algo curta, mas muito enriquecedora, ainda para mais porque estava a viver no país, conseguia melhorar os níveis de russo na altura, porque tinha que se falar tudo em russo todos os dias, mesmo nas aulas o inglês praticamente não era utilizado, portanto foi uma boa experiência, sem dúvida. Como é que consideras que foi o apoio da universidade enquanto estiveste lá fora? Sentiste que todas as tuas dúvidas foram mais esclarecidas? Neste caso, como não era um programa oficial da Erasmus, o apoio da universidade foi praticamente inexistente. Tínhamos a professora de russo, que era quem coordenava o protocolo entre as duas universidades, e foi ela que nos deu todas as informações e toda a ajuda necessária para conseguir ir para o país, até porque é necessário um visto e autorizações, enfim, que pelo facto de não ser da União Europeia tem esses protocolos todos. Mas a universidade em si não deu apoios nenhuns, apenas a universidade lá, a Universidade de Moscou, deu alguns apoios. Fizeste estágio ou tese? Fiz estágio. Fala-nos um pouco sobre essa experiência, por favor. O estágio foi feito no seio da Universidade do Minho, em Guimarães, foi no Centro de Computação Gráfica, onde me envolvi num projeto de tradução sobre a ambiguidade linguística em engenharia de requisitos e, portanto, fui estagiar para lá porque era um local melhor para eu realizar a tradução, porque estava no meio, estava com engenheiros de requisitos e, portanto, era mais fácil não só ter acesso a informações que eu precisasse para a tradução, como também ver como é que os engenheiros de requisitos trabalhavam para eu poder fazer uma tradução adequada ao público-alvo. Foi fácil conseguir o estágio? Não, este estágio foi a terceira tentativa. A primeira era para uma empresa de tradução, mas falhou, porque o teste alemão não correu da melhor forma. A segunda tentativa, em princípio seria aceita pela empresa, mas neste caso fui eu a recusar porque achei que as condições não iam ser as mais indicadas e, portanto, só a terceira tentativa é que consegui o estágio, até já um pouco fora do prazo normal para começar estágios. Fala-nos um pouco da tua experiência profissional até agora. Para além do estágio, foi alguma experiência profissional. Tive nos últimos 6 meses em Inglaterra a trabalhar, não propriamente na área das línguas. Estive a trabalhar para a Rockstar Games como game tester, embora também tenha feito um pouco de tradução. Apesar de serem trabalhos completamente diferentes, a tradução e o game testing, a verdade é que algumas das competências que desenvolvi durante a licenciatura e mestrado ajudaram-me a conseguir esse emprego
E outras competências que ganhei lá, em termos, por exemplo, organizacionais, cumprir prazos e tudo mais, também foi uma boa ajuda. Mas essa foi a minha experiência de trabalho, 6 meses lá fora. Muito bem, agora que estás na reta final, qual é o teu próximo objetivo? Qual é o teu próximo passo? O objetivo agora é terminar o mais rapidamente possível o relatório de estágio, que não ficou concluído, portanto já vai ser entregue fora do prazo habitual, que seria o ano passado. Tentar agora terminar isso o mais rápido possível, fazer a defesa do mesmo, para terminar o mestrado, e depois tentar encontrar um trabalho na área das línguas, na área da tradução, ou começar um projeto de investigação, um doutoramento na área também das línguas. Quem aconselharias a fazer este mestrado? Qualquer aluno que seja de línguas aplicadas e que tenha naturalmente gostado do curso e goste de línguas e tradução, deve seguir este mestrado, porque é uma continuação do curso. O curso tem apenas 3 anos e são poucos anos, especialmente para aprender as línguas, são poucos anos, e o mestrado são mais 2 anos em que nos aproximamos mais do mercado de trabalho. Portanto, qualquer aluno que seja de línguas aplicadas deve ir para o mestrado. Outros alunos da universidade, não só do Minho, mas de outras universidades, que tenham também um interesse em línguas e tradução, podem vir para o MTCM, embora seja um pouco mais complicado de integrar-se no mestrado, que é muito focado para quem sai do curso de línguas aplicadas. Muito bem. Que conselhos podes dar aos novos alunos do mestrado? Que se apliquem ao máximo, porque o mestrado não é fácil, mas se trabalharmos bem durante estes 2 anos, vão aprender muitas coisas que depois vos vão ser úteis. Portanto, apliquem-se desde o primeiro ano, porque vale a pena, sem dúvidas. Quando saírem para o mercado de trabalho, vão muito mais bem preparados. Muito obrigada.